Ah, o sabre de luz. Uma arma elegante para tempos mais civilizados. Talvez um dos objetos mais icônicos da cultura pop. Mas você sabia que existem outras variantes desse modelo? No vídeo de hoje iremos descobrir todos os tipos de sabre de luz existentes em Star Wars. Então vem comigo. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. Impossível falar de Star Wars sem pensar em sabre de luz. Só de falar essas palavras, já conseguimos ouvir o seu inconfundível som em nossas cabeças. E quem nunca pegou um cabo de vassoura quando era pequeno e fez o barulho com a própria boca? Pois é, essa arma fictícia está gravada no imaginário popular da nossa sociedade. Mas a maioria dos fãs de Star Wars está familiarizada com apenas um punhado de sabres. A missão de hoje é explorar os outros tipos que foram usados ao longo dos séculos no universo de Star Wars. Montei aqui uma lista com cada tipo de sabre de luz e como cada um funciona em seus respectivos designs. Mas antes de começar, eu acho importante a gente definir aqui o que constitui um sabre de luz e como ele funciona. O sabre basicamente é formado pelo punhal, que é uma estrutura que o usuário vai usar para manusear, um ignidor, que vai servir para ligar e desligar o sabre, recolhendo ou expandindo a lâmina, e claro, o Kyber Crystal, que é a fonte de energia que gera o laser para as lâminas. Beleza, já definimos aqui o básico, então bora lá. Começando pelos sabres de treino. Os jovens Jedi que não possuem proficiência na força normalmente recebem os sabres de treinamento, como um meio de desenvolver as técnicas básicas de combate sem o risco de perder um membro. Embora não sejam letais, isso não significa que não sejam capazes de causar danos, como por exemplo queimaduras leves. Lembrando que Luke não teve esse luxo e começou seu treinamento com o sabre do seu pai. Se compararmos as imagens dos Younglings treinando na trilogia prequel com o Luke treinando em Uma Nova Esperança, conseguimos ver que Obi-Wan foi um pouco irresponsável, em vendar o menino e entregar uma arma letal em sua mão. Mas podemos dizer que Luke teve um treinamento raiz. Em seguida temos o sabre padrão, o sabre clássico, instantaneamente reconhecidos como a arma principal dos Jedi, tanto para a defesa quanto para o ataque. Esses sabres podem vir em uma infinidade de modelos e cores de lâmina, já que cada usuário o constrói de acordo com a sua personalidade e gosto. Mas a composição básica permanece a mesma, como já comentei. Um punhal reto com um emissor em uma das pontas, alimentado por um Kyber Crystal. Falando em cristal Kyber, são eles que dão a cor para a lâmina dos sabres. Eu estou trabalhando em um vídeo aqui para explicar todas as cores de sabre de luz e seus significados. Mas voltando, as únicas diferenças reais dentro dessa classe giram em torno dos métodos de ignição e estilos de punhal, que cada Jedi deve decidir para si mesmo ao construí-lo. Uma variante desse sabre é o Cross Guard. Um exemplo é o do Kylo Ren, que foram fortemente modificados para gerar uma produção de energia diferente. Mas a premissa é basicamente a mesma, criando essa guarda lateral que pode servir como defesa para as mãos do usuário ou também como uma forma de ataque por proximidade, como a gente viu lá em Despertar da Força. Em seguida temos o sabre Shoto, que são bem parecidos com os padrão, porém em tamanho menor. Isso pode ser motivado por duas razões. Primeira, pelo tamanho do usuário, que pode ser de menor estatura, como Yoda e Even Piell, ou usuários que utilizam de uma forma de luta com dois sabres, sendo um deles padrão e o outro Shoto, como é o caso da nossa querida Ahsoka. Agora vamos para os sabres duplos. Apenas os usuários da força tecnicamente mais preparados podem empunhar um sabre de luz de lâmina dupla e continuar com todos seus membros intactos. Nas mãos de um especialista treinado como Darth Maul ou Satele Shan, eles podem rapidamente dominar oponentes menos habilidosos ao mesmo tempo que desafiam oponentes experientes, como pudemos ver na batalha final de Ameaça Fantasma, onde Maul conseguiu duelar contra um mestre e seu padawan ao mesmo tempo, oferecendo extrema dificuldade e até vencendo um deles. Os sabres de lâmina dupla vêm em estilos diferentes, mas o mais clássico apresenta um punhal alongado com um emissor em cada extremidade. O temido Lord Sith Exar Kun empunhava uma versão especializada do sabre,
com um punhal mais curto, parecido com o comprimento do sabre padrão, uma prova de sua incrível habilidade. Lembrando também que temos uma variante, onde as lâminas giram, como é o caso dos Inquisidores de Rebels e Jedi Fallen Order. Outra versão também pode ser o sabre Pike, usado pelos guardas do Templo Jedi, em que o punhal podia ser dobrado ao meio, parecido com o que vimos na Ascensão Skywalker na visão da Rey. Agora vamos para um tipo não tão conhecido, que é o sabre Tonfa. Mestres de lâmina clássica preferem o sabre padrão como sua arma de escolha, mas variantes baseadas em tonfa surgiram ao longo dos séculos para os Jedi que desejavam utilizá-las. O estilo único da arma permite que o usuário se concentre na velocidade e mobilidade, em contraponto aos golpes mais alongados e fluidos. Também permite maior defesa contra oponentes habilidosos, graças à ênfase extra nos padrões de bloqueio. Usuários experientes podem rapidamente transformar um bloqueio em um golpe mortal ou facadas. Em seguida temos o sabre de pulso. Variantes do sabre de punho são consideradas tabu pela Ordem Jedi, graças à sua natureza clandestina. Como tal, a arma foi usada principalmente por assassinos que desejavam se manter discretos e atacar rapidamente nas sombras. Os praticantes do lado sombrio acharam a arma especialmente atraente, pois ela poderia ser escondida na algema e ativada para um golpe mortal. Mais curto do que um sabre de luz convencional, a variante do sabre de pulso era a arma perfeita para aqueles envolvidos em missões de subterfúgio e Black Ops. Agora vamos para os sabres Electrum. Esses sabres de luz específicos de um material premium exótico conhecido como Electrum, o que os dá essa cor dourada. Membros de alto escalão do Conselho Jedi tiveram o privilégio de carregar essas armas luxuosas como uma declaração de status. Darth Sidious também possuía um sabre Electrum que usou para matar vários Jedi nos dias finais das Guerras Clônicas. Além da aparência premium, os sabres Electrum também funcionavam da mesma forma que o sabre padrão, embora normalmente tivessem o cabo mais curto. Em seguida, o sabre curvado. Conde Dooku era altamente proficiente no uso do sabre curvado, que ele usava para vencer a todos, exceto o melhor lutador de espada da galáxia. Ele foi projetado principalmente para complementar a Forma 2, a Makashi, um estilo de combate com o sabre de luz que prioriza uma certa elegância, semelhante a uma dança projetada para superar a oposição com golpes precisos. O design do punho curvo força o usuário a aplicar mais da palma da mão ao empunhar a lâmina, o que aumenta ainda mais o seu poder de ataque. E também permite que o usuário varie sua técnica em tempo real para confundir e vencer o seu oponente. Sabre Dual Phase. Nem todos os sabres de luz utilizam um comprimento de lâmina fixo. Os sabres Dual Phase foram projetados especificamente para permitir que o portador alterne entre dois comprimentos de lâmina, ambos para fins diferentes. Sua função principal foi projetada para pegar os oponentes desprevenidos, alongando a lâmina até 2 vezes seu comprimento normal. Em batalha, essa técnica poderia ser usada para esfaquear um oponente desatento ou aumentar o raio de ataque do sabre para distanciar um oponente e aumentar a segurança do usuário. Darth Vader foi um dos usuários da força a empunhar uma lâmina dessas. Em seguida temos o sabre elemental. Certos ambientes podem tornar o sabre de luz inoperantes ou ineficientes, como por exemplo, debaixo d'água. Para compensar, os Jedi inventaram uma lâmina que empregava 2 cristais Kyber ao mesmo tempo para manter a lâmina do sabre de luz em águas profundas, como era o caso de Kit Fisto. Já os sabres de fogo empregavam dano de respingo ao ferir seus oponentes, espalhando a energia do sabre de luz para fora no momento do impacto. Essas armas, embora eficientes para combate, são notoriamente instáveis e poderiam explodir no meio de combate, por isso são tão raras de se ver. E por último, mas não menos importante, nós temos o Sabre Negro, uma criação do Mandaloriano conhecido como Ter Vizsla, o primeiro e único a ser introduzido na Ordem Jedi. O sabre foi chamado assim devido à sua lâmina negra, que parece desafiar completamente as leis da física, e ela é diferente do sabre de luz, ela é mais achatada, ela tem o formato de uma katana. A lâmina em si é mandaloriana, tanto em estética quanto em função. Vizsla projetou a arma para ser capaz de canalizar as energias da força de um portador através do comprimento da lâmina, o que aumentou sua capacidade ofensiva. Também era um dos poucos sabres existentes que poderiam ser manejados por um usuário não sensitivo da força, desde que fossem cuidadosos. Esse sabre é único, pelo menos até o presente momento. Ninguém foi capaz de replicá-lo, e seu poder vai muito mais além do que apenas uma arma. Ele é um símbolo da liderança de Mandalore. Aquele que o empunhar
tem direito a governar e liderar o povo mandaloriano. Luke Skywalker é possivelmente o Jedi mais conhecido da galáxia, tendo sido um dos grandes responsáveis por derrubar o Império Galáctico e mais tarde enfrentar um exército da Primeira Ordem sozinho. Dito isso, seu sabre de luz verde é talvez até mais icônico do que seu próprio dono, mas apesar do que possa parecer, a origem dessa arma é envolta em mistério. Afinal, como Luke Skywalker construiu seu sabre de luz verde? De onde ele tirou o conhecimento para realizar tal façanha? Bora descobrir isso agora. Bom, a origem do sabre verde do Luke é uma grande dúvida entre os fãs, e nós temos duas respostas para essa questão, uma mais curta e sucinta e outra mais elaborada. A primeira nos foi mostrada no Legends da franquia, explicando que o jovem Jedi criou seu sabre de luz verde seguindo instruções deixadas por Obi-Wan Kenobi em Tatooine, como vimos no livro Shadows of Empire. Já no cânone, tivemos uma resposta um pouco mais aprofundada e com mais detalhes, presentes nas HQs escritas por Charlie Soule. Após os eventos da Batalha de Hoth e depois de ter perdido o sabre de luz de Anakin Skywalker em Bespin, Luke começou a utilizar um sabre de luz amarelo que encontrou em um templo Jedi abandonado da Era da Alta República e continuou a usá-lo até que o mesmo foi destruído. Após o incidente, Luke entendeu que precisava de um novo sabre e também compreender melhor a sua conexão com a Força. Sendo assim, ele refletiu e percebeu que ele não havia se conectado ao Crystal Kyber amarelo daquele sabre, fazendo com que ele fosse apenas uma arma. Como sabemos, os cristais Kyber são entidades vivas e muito conectadas à Força, fazendo com que o vínculo entre um Jedi e o Crystal Kyber seja vital para que o mesmo consiga empunhar o sabre com maior destreza e formar uma ligação dentro da Força. No entanto, Luke tinha pouquíssimas informações sobre onde conseguir cristais Kyber. Ele tinha consigo apenas o antigo livro Jedi. Lá, ele viu que poderia seguir para dois destinos: o planeta de Ilum, que já havia sido dominado completamente pelo Império, e o mundo distante de Christophsis, que estava sob o domínio imperial, mas com pouca presença deles. De acordo com os textos Jedi, Christophsis era um dos poucos lugares onde os cristais Kyber poderiam ser encontrados, embora fossem mais raros do que em comparação com Ilum. Luke estava ciente da ilegalidade do comércio de cristais Kyber no Império, mas Lando Calrissian havia dito que em Christophsis havia um mercado negro ativo, uma vez que o Império não se incomodava em minerar Kyber no local. Em Christophsis, Luke conheceu uma mulher chamada Greta, que revelou que nasceu em Jedha com a sua família e era Falanassi, uma ordem religiosa e usuária da Força, que o Império havia exterminado em Jedha há 4 anos atrás, e que Luke, destruindo a primeira Estrela da Morte, vingou a morte de sua família e todos que ela havia se importado um dia, mesmo sem saber. Greta explicou que o boato de que se poderia comprar cristais Kyber em Christophsis era falso, e que a cidade sobrevivia capturando aqueles que procuravam cristais Kyber e os vendiam para o Império. Ela disse a Luke para que ele procurasse por um homem chamado Dr. Kuata, e explicou que quando o Império construiu a Estrela da Morte, reuniram grandes mentes que entendiam de cristais Kyber para conseguir projetá-la, e Kuata era um pesquisador acadêmico especializado na área, e que no fim ele não sabia que estava trabalhando para construir uma arma de destruição em massa para o Império. E sim, se você está se perguntando, Kuata trabalhou diretamente com Galen Erso na construção da Estrela da Morte, e podemos ver um pouco da relação dos dois no livro canônico Star Wars Catalyst, onde descobrimos que ambos fugiram do projeto a seu modo. Kuata fugiu para Christophsis, se escondeu e estudou sobre os cristais Kyber. Depois de conhecer Luke, Kuata ficou intrigado com a chance de ver um usuário da Força interagir pessoalmente com os cristais, sobre os quais ele sabia tanto, mas nunca tinha visto a conexão mística famosa que os Jedi possuíam ao vivo. Para o teste, Kuata deu a Luke 2 cristais. Um cristal vermelho Sith, que pediu a Luke para que tentasse purificar. No momento em que Luke começou a meditar com o cristal vermelho, ele se encontrou em uma dimensão aterrorizante, dentro do lado sombrio, onde ele chegou a ver Anakin Skywalker como Darth Vader, e então a visão desapareceu rapidamente, enviando-o de volta para o mundo real. Inclusive, nós vemos essa exata cena pelo ponto de vista do Vader numa outra HQ que eu já falei nesse vídeo aqui. Kuata pede para Luke fazer a mesma coisa, porém agora com um cristal sem nenhum tipo de vínculo, para ver o que aconteceria. Dessa vez, quem surgiu para Luke foi o Mestre Yoda, e que Luke tinha certeza que era apenas uma visão e não era real, igualzinho que aconteceu no Cristal Vermelho. Mesmo assim, ele se atreveu e questionou Yoda sobre o motivo dele nunca tê-lo respondido quando ele pediu ajuda através da Força, e desabafou para seu antigo mestre que teve que lidar com tudo sozinho,
caminho e que havia corrido riscos e se machucado e que Yoda não o ajudou em momento algum. Yoda apenas respondeu que cada Jedi deve trilhar seu próprio caminho e que Luke deveria saber disso, pois caso contrário, teria retornado a Dagobah para terminar seu treinamento. Então, provavelmente, era Luke que não havia desejado falar com Yoda, ou o teria feito. Depois dessa patada e espelhando o que Yoda disse para Luke no Império Contra-Ataca, faça ou não faça, tentativa não há, Yoda fala que ele tem uma grande decisão a tomar a respeito de si mesmo, e que até que isso fosse feito, ele jamais se tornaria um Jedi. Porém, Luke reage com teimosia, dizendo que ficaria bem sem a ajuda dele e se despedindo do velho mestre. No entanto, após Luke desaparecer, nós vemos que na verdade Yoda não era uma visão, mas sim um espírito da força que havia aparecido para Luke, e ainda mais, o espírito de Obi-Wan surge para falar com Yoda após isso, alegando que apesar de tudo, Luke havia aprendido. Ele ainda não estava pronto, mas que ele havia aprendido muito e havia se comunicado com seus antigos mestres através de um cristal Kyber, mesmo que ele ainda não entendesse ao certo o que estava fazendo. Voltando de sua visão, Luke encontrou o cristal Kyber na palma de sua mão, mas agora, para sua surpresa, o cristal estava verde. Quata o entregou um sabre de luz quebrado, dizendo que embora não estivesse perfeito, poderia funcionar até que Luke decidisse substituir o cristal. Luke agradeceu por consertá-lo, mas disse que estava indo embora, levando o cristal verde consigo, o vermelho também, para aprender a como purificá-lo. E de volta na sua X-Wing, Luke agradeceu a Greta por sua ajuda, dizendo que aprendeu coisas que jamais havia imaginado em Christophsis. Ela perguntou se Luke iria voltar para a Aliança Rebelde, e ele respondeu que sim, pois grandes batalhas estavam por vir, mas segurando o cristal verde em uma mão e o vermelho em outra, disse a ela que tinha coisas a resolver, marcando a origem do lendário sabre de luz do Mestre Jedi. Quanto pesa um sabre de luz? Não é segredo para ninguém que o sabre de luz é uma arma elegante para tempos mais civilizados, e talvez um dos objetos mais conhecidos e desejados da cultura pop. Porém, hoje iremos discutir sobre uma grande polêmica que divide opiniões. Será que o sabre de luz é leve ou pesado? Afinal, a lâmina do sabre de luz tem peso ou não tem? Pois é, bora descobrir isso agora. Bom, como comentei, existem muitas opiniões divergentes sobre esse tema, com algumas pessoas afirmando que os sabres de luz são pesados, outras dizendo que são leves e algumas jurando que não tem peso. Mas e agora, quem que tá certo? Bom, a resposta é mais complicada do que isso. Para realmente chegarmos a uma conclusão, é preciso voltar lá atrás onde tudo começou, na criação de Star Wars. Segundo o próprio George Lucas, durante algumas entrevistas na época da trilogia original, os sabres de luz eram considerados bem pesados, devido à energia que emanava da sua lâmina, fazendo-se necessário duelar usando as duas mãos, o que explica o estilo dos duelos nos filmes originais. George was adamant that these things were really heavy, that we couldn't take a hand off. We always had to have two. It was like Excalibur. It was 40, 50 pounds of weight. They were very powerful. They had a lot of energy in them. And so that was, you worked with them as if they were heavy. So because when they crashed together, they made these big explosions and all kinds of things. Essa explicação seria bastante plausível e tem uma lógica interessante por trás, buscando suas inspirações em lendas e mitos antigos, o que combina muito com a pegada mais fantasiosa de Star Wars. Contudo, isso mudaria com a chegada da trilogia prequel em 1999. Agora, os sabres de luz pareciam ser extremamente leves e poderiam ser manuseados com uma mão só e sem maiores dificuldades, levando muitos fãs a presumirem que de fato os sabres de luz não possuíam peso em suas lâminas, apenas em suas empunhaduras, o que não é verdade. Mas antes disso, vamos tirar da frente o óbvio. Todo sabre de luz conta obrigatoriamente com o peso de sua empunhadura, o que pode variar dependendo do material e do design que foi feito. Por exemplo, a empunhadura do Mestre Yoda vai ser muito mais leve do que a empunhadura do Darth Maul, que é um sabre bem maior e duplo, e por aí vai. Dito isso, era comum que as empunhaduras pesassem cerca de 1 kg a 2 kg em média, o que não oferecia muita fadiga ou dificultava o manuseio do sabre de luz. Mas enfim, voltando ao assunto, vale lembrar que apesar do nome, a lâmina do sabre não é feita simplesmente de luz, mas sim de plasma. Segundo o Legends de Star Wars, a arma consistia
consistia em uma lâmina de plasma puro emitida da empunhadura e suspensa em um campo de contenção de força. O campo continha um imenso calor do plasma, protegendo o usuário e permitindo que a lâmina mantivesse sua forma. Devido à leveza do plasma e ao forte efeito giroscópico gerado por ele, os sabres de luz exigiam muita força e destreza para manejar, e era extremamente difícil e perigoso para os não treinados tentarem usá-los. Porém, nas mãos de um especialista da força, o sabre de luz era uma arma muito respeitada e temida. Empunhar um sabre de luz era demonstrar uma habilidade e confiança incrível, assim como uma destreza magistral e grande sintonia com a força. Sendo assim, é seguro a gente assumir que as lâminas dos sabres de luz possuíam um peso, mesmo que pequeno, mas mais importante, gerava uma grande quantidade de energia devido a esse efeito giroscópico gerado pela própria lâmina. Além disso, o fato do sabre poder parecer mais pesado para alguém destreinado ou com baixa conexão com a força e mais leve para alguém mais treinado ou bem conectado já foi algo mencionado no cânone da franquia. Na série animada Star Wars Rebels, Sabine Wren, uma Mandaloriana não sensitiva à força, impunha o lendário Darksaber, porém tem dificuldades para manuseá-lo. É então que o mestre Jedi Kanan Jarrus nos explica que a energia flui constantemente através do cristal. Sabine não estava lutando com uma lâmina simples, mas sim direcionando uma corrente de energia. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes sobre esse caso do Darksaber em específico, eu já falei disso nesse vídeo aqui. As palavras de Kanan expressam claramente o sentimento de George Lucas de que os sabres de luz contêm e produzem uma grande quantidade de energia, resultando em uma sensação semelhante a empunhar uma arma incrivelmente pesada. No entanto, essa sensação não é a mesma de pegar uma lâmina que possui um peso ou massa genuíno. Kanan até ajuda a explicar a mudança de George Lucas para o combate individual de muitos duelos de sabre de luz que vimos nas prequels, revelando que os pensamentos e ações de um usuário se tornam energia dentro da lâmina por meio do cristal Kyber. As we went on, we wanted to have the lightsaber fights become faster and more intense as Luke became more proficient in the art of sword fighting. And so we very slowly started moving away from the two-handed form, which is more oriental, to sometimes using a one-handed form, and it's progressed further and further into a more two-handed and one-handed form. But originally it was that you needed two hands to hold on to this lightsaber because of the amount of energy that is being swung around. Isso sugere que o domínio do sabre de luz de um Jedi passa diretamente pelo domínio de suas emoções e sua sintonia com a força, e o mesmo vale para os usuários do lado sombrio. Mas então quer dizer que apenas seres sensitivos à força poderiam manusear sabres de luz com destreza? Não necessariamente. Um grande exemplo disso é o próprio General Grievous, que apesar de não ser adepto nem do lado luminoso da força nem do lado sombrio, foi capaz de empunhar 4 sabres de luz ao mesmo tempo. Seres não sensitivos poderiam aprender a manusear essas armas apesar da energia emanada pelo torque do efeito giroscópico da lâmina. Mas claro, isso seria algo que exigiria um certo treinamento, até que o indivíduo se acostumasse com o efeito de empunhar um sabre de luz. Infelizmente, não existe uma resposta exata para quanto pesa um sabre de luz, mas eu acho que a gente conseguiu entender um pouco melhor de como tudo isso funciona, tanto no Legends quanto no cânone de Star Wars. Não é segredo para ninguém que o sabre de luz é um dos objetos mais desejados entre os fãs da cultura pop. Essas armas elegantes eram consideradas mais importantes do que a própria vida de seus usuários. Então faz muito sentido que tanto os Jedi quanto os Sith customizassem e construíssem seus sabres com muito carinho e atenção aos detalhes. Afinal, os sabres também eram uma demonstração de sua própria personalidade. Portanto, no vídeo de hoje separamos os 10 sabres de luz mais bonitos em Star Wars. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Hicks Forge, sabres personalizados e feitos aqui no Brasil. Assista até o final e garanta um desconto exclusivo no seu pedido. Vamos começar com um dos sabres mais inusitados de toda a franquia, o sabre giratório do Grande Inquisidor. Esse modelo possuía lâminas duplas e vermelhas, mas sem dúvida o grande diferencial era a sua função giratória. Esse modo podia ser ativado para criar um círculo completo
ao redor da empunhadura para que as duas lâminas do sabre pudessem girar mecanicamente, criando uma arma que rodava 360 graus ao redor das mãos do portador. Apresentado pela primeira vez na série animada Star Wars Rebels, esse sabre acaba de ganhar sua versão live action em Obi-Wan Kenobi, e olha, ficou igualzinho ao da série. Essa arma contava com um emissor em formato de anel que poderia se soltar parcialmente do hilt no centro, permitindo que as lâminas duplas girassem rapidamente sem esforço do usuário. Essa função servia como uma forma de intimidar ou assustar seus oponentes, assim como desviar de qualquer forma de ataque direto. Apesar disso, ela também representava a maior vulnerabilidade da arma, já que o inimigo poderia partir o sabre ao meio e danificar permanentemente a arma. Isso acontecia pelo fato de o hilt ser feito de um material não resistente a sabre de luz. Um pouco irônico, né? Em seguida temos outro sabre que conhecemos em Rebels, mas dessa vez pertencente ao lado da luz, o sabre de Kanan Jarrus. Essa arma também era bem inusitada, já que consistia em duas peças que deveriam ser montadas antes da ignição da lâmina. Nesse caso, o emissor do sabre ficava separado do seu hilt e contava com uma pequena guarda de mão em formato de disco, dando a ele um visual diferenciado. Tudo isso foi uma tática de Kanan Jarrus para disfarçar a sua arma, já que nesse período a Ordem 66 estava em vigor, fazendo com que todo Jedi que fosse encontrado devesse ser executado pelo Império imediatamente. Sendo assim, ao invés de pendurá-lo em seu cinto com o tradicional clipe Jedi, Jarrus guardava diretamente acoplado em seu cinto como duas peças separadas, com a empunhadura na parte inferior das costas e o emissor ao seu lado esquerdo. Para acioná-lo, Kanan apenas precisava inserir a seção do emissor no hilt e torcer para travá-lo. O sabre de luz também tinha uma configuração de baixa potência para evitar ferir seus parceiros de treino durante a prática e poderia ajustar o comprimento da lâmina também. No geral, é um sabre elegante, classudo e com interrupções mínimas em sua estética. Infelizmente, é uma peça que ainda não vimos em live action. O próximo da lista é o sabre de luz de Darth Sidious. Esse sabre era feito de um material extremamente raro chamado Electrum, que o dava esse aspecto mais dourado. Seu design é diferente de qualquer outro, possuindo curvas e arestas mais arredondadas. Além de seu visual distinto, essa arma também era consideravelmente menor que os outros sabres de luz, principalmente devido ao fato de que Palpatine costumava escondê-lo por debaixo de sua manga, pronto para sacá-lo quando precisasse e atacando seu oponente com raiva e velocidade. Pouca gente sabe disso, mas Sidious costumava duelar com dois sabres de luz, praticando a forma de combate de Arkai. Ambos sabres eram praticamente idênticos e belíssimos. Se falamos de Darth Sidious, então não poderia faltar o Mace Windu nessa lista. Sua arma também possuía detalhes em Electrum, porém predominantemente prata e com tiras de borracha em preto para permitir uma pegada mais segura. Como já comentei aqui no canal, até a estreia de Ataque dos Clones no cinema, as únicas cores de sabre de luz disponíveis eram azul, verde e vermelho, mas tudo isso mudaria graças a Samuel L. Jackson, o lendário ator que interpretou Mace Windu na trilogia prequel. O ator simplesmente pediu a George Lucas que seu sabre fosse roxo, e o resto é história. Essa cor distinta servia de aviso a seus inimigos de que o maior campeão da Ordem Jedi estava pronto para lutar. A combinação de sua lâmina roxa com os detalhes em dourados davam a esse sabre um visual único e descolado. Vamos agora para os sabres brancos de Ahsoka Tano. Tanto os Sith quanto os Jedi foram muito inspirados pelos samurais do Japão feudal, desde seus trajes, suas armaduras e até mesmo suas espadas. Conseguimos ver muito dessa influência nos dois sabres de Ahsoka, que lembram bastante as katanas samurais. Essas armas eram elegantes e levemente curvadas, com lindas lâminas brancas que foram fruto de um ritual de purificação de cristais Kyber corrompidos, transformando sua cor vermelha em branca. Ahsoka também era uma praticante de Jar-Kai, usando um sabre convencional e um sabre Shoto, cuja lâmina era um pouco mais curta. Sua habilidade nessa forma de combate era notável e seus movimentos eram rápidos, fluidos e certeiros. Com certeza, esse
ser o par de sabres de luz mais belos em Star Wars. E se você tá curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se é novo por aqui, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. E agora vamos para um sabre que era tão elegante quanto seu portador, o sabre curvo de Conde Dooku. Durante seus tempos como Padawan, Dooku chegou a estudar os arquivos Jedi para elaborar seu sabre de luz, implementando em seu design elementos estéticos que casariam com seu estilo de combate, a Forma 2. Sua estrutura mais curvada favorecia movimentos longos, precisos e exigia força de sua mão. Isso permitiu a Dooku maior sutileza e precisão em combate ao atacar ou cortar um oponente. Dooku se considerava um duelista sofisticado, muitas vezes capaz de usar seu sabre de luz sob controle de apenas uma mão e contra vários oponentes. Ele continuou a usar seu sabre de luz mesmo depois de se tornar um Sith, apenas alterando a cor de sua lâmina para vermelha, já que Dooku utilizou um cristal Kyber vermelho fornecido por seu novo mestre, Darth Sidious. Sem dúvida, um sabre único e muito estiloso. O próximo da lista foi uma das mais novas adições ao cânone da franquia, o sabre com guarda dupla de Kylo Ren. Assim como o sabre duplo de Darth Maul fez os fãs pularem de seus assentos nos cinemas, o sabre de Kylo Ren também causou grande alvoroço na galera, lembrando muito as antigas espadas medievais, datando desde a lendária Excalibur, a espada encantada do Rei Arthur. A Guarda Cruzada era um projeto antigo que reverenciava ao tempo de Darth Atreus, um Lord Sith que possuía um par de sabres de luz de Guarda Cruzada, assim como o grande flagelo de Malachor que ocorreu milênios antes da Era da Nova República. Embora sua aparência parecesse grosseiramente montada e a sua condição instável sugerissem a inexperiência de Ren na construção de um sabre, ele foi capaz de consertar seu sabre de luz, mas acabou favorecendo sua natureza instável e volátil, se espelhando na sua própria personalidade. Entrando no nosso pódio, temos meu sabre de luz favorito de todos os tempos, o sabre verde de Luke Skywalker em Retorno de Jedi. Uma arma só consegue ser tão icônica ou lendária quanto aquele que a carrega, e Luke Skywalker é a definição de lenda dentro de Star Wars. Esse sabre contava com um pescoço mais afinado logo abaixo de seu emissor, grip vazado com detalhes em preto e prateado, dando uma pegada mais firme a ele, e com uma caixa controladora externa. Um design icônico que até hoje é celebrado pelos fãs. Esse sabre possui muitas semelhanças visuais com o do Obi-Wan, meio que como uma homenagem de Luke ao seu mentor e sinal do grande impacto que Kenobi teve nesse jovem aprendiz. Mas o que torna o sabre de luz de Luke Skywalker extraordinário é sua construção. Como um Jedi autotreinado, Luke construiu sua própria lâmina com muita pouca instrução. Essa lâmina, como tantas perdidas antes dela, era uma arma de um cavaleiro Jedi. A lâmina acabou se tornando o emblema não apenas de seu crescimento pessoal e habilidade como portador da força, mas também de seu status como Jedi. Como Luke disse ao Imperador Palpatine, eu sou um Jedi como meu pai antes de mim, demonstrando que o maior poder de um sabre de luz pode estar justamente em não atacar. Em segundo lugar, não poderia faltar, é claro, o Darksaber, o primeiro e único sabre de luz construído com tecnologia mandaloriana e que nunca foi replicado por mais ninguém. Essa arma carregava muito significado para o povo mandaloriano e era vista como a arma daquele que guiaria seu povo durante as batalhas. Quem ganhasse essa arma de forma digna poderia empunhá-la e seria considerado o regente legítimo de Mandalor. Além disso, seu design é completamente diferente de qualquer outro sabre já feito, com arestas retas e agressivas, sem contar sua lâmina, que era completamente negra com um brilho branco ao redor e com um formato de katana. Os Mandalorianos eram tradicionalmente pessoas apaixonadas, muitas vezes violentas, e a lâmina do Darksaber refletia isso em seu design brutal. Ao contrário de outros sabres que parecem ser feixes de luz não refinados, o Darksaber tinha uma borda definida com uma ponta irregular, mais parecido com espadas tradicionais do que sabres futuristas. Sua lâmina negra estava cheia de rachaduras de luz branca e cicatrizes de eras de batalha. Esse sabre não é apenas uma obra de arte, mas sim parte da história da galáxia. E por fim, temos o sabre que deu início a tudo isso, o sabre Skywalker. Originalmente criado por Anakin Skywalker,
mas que depois passou pelas mãos de Luke e Rey até finalmente retornar às areias de Tatooine. Como já comentei aqui no canal, esse sabre era, na verdade, construído com tubos de flash Graflex, um componente usado nas primeiras câmeras fotográficas, o que faz com que a história desse sabre se misture com a do cinema, e nada mais justo que isso, já que esse pedaço de metal reutilizado de uma câmera velha foi responsável por capturar a imaginação de gerações e gerações que estavam por vir, inspirando muitos a se tornarem cientistas, artistas, engenheiros e até mesmo astronautas. Esse sabre consegue sintetizar tudo que Star Wars representa para nós e por isso é e sempre será o nosso campeão. No vídeo de hoje irei te contar qual o significado de todas as cores de sabres de luz, tanto no cânone de Star Wars quanto no Legends. Afinal, o que determina a cor de cada sabre de luz? Qual a cor mais rara entre todas que existem? E será que isso tem algum impacto no sabre em si? Para saber tudo isso e muito mais, vem comigo. Primeiro, vamos entender o que determina a cor de cada lâmina dos sabres de luz, que é justamente o cristal Kyber. Ele fica na parte interna dos sabres e é usado para focalizar a energia gerada por uma célula que fica logo abaixo deles e funciona mais ou menos como uma bateria. Dito isso, existem 8 cores dentro do atual cânone de Star Wars, porém a grande maioria delas não possuem um significado em si, apenas o vermelho e o branco. Já no Legends, cada cor tem um significado específico e um determinado grupo de usuários que normalmente os empunham. Então eu vou passar por cada uma das cores e te falar o que sabemos tanto no cânone quanto do Legends. Começando pelo amarelo. No cânone, essa cor está associada à guarda do Templo Jedi, que era encarregada de proteger o templo localizado em Coruscant. Eles usavam máscaras para permanecerem anônimos e carregavam pikes de sabres de luz, com lâminas amarelas. Já no Legends, essa cor era mais ligada aos Sentinelas Jedi. Esse grupo era prático e gostava muito de aprender novas habilidades que não necessariamente estavam ligadas à força, como conserto de máquinas e veículos e outras atividades como curas e remédios. O amarelo era muito menos comum do que verde e azul, e isso podia estar ligado justamente ao fato de seus usuários serem tão diferentes dos demais. Essa cor era quase exclusivamente utilizada por usuários do lado da luz, mas já vimos exemplos que iam contra isso, como a própria Asajj Ventress. Porém, não foi ela que construiu esse sabre, e sim o comprou no mercado negro. Outros usuários que empunharam essa cor foram Rey, Ahsoka Tano e Plo Koon durante o período. A próxima cor é o roxo, e ela só existe no cânone de Star Wars porque Samuel L. Jackson quis. Durante as gravações de Ataque dos Clones, George Lucas perguntou ao ator qual cor que ele queria para o sabre de seu personagem. Jackson então respondeu roxo, sua cor favorita. Lembrando que até esse momento, as únicas cores que existiam para o lado da luz eram verde e azul. Mas, para surpresa de todos, George Lucas acabou aceitando o pedido do ator e o resto é história. Já no Legends, sabres com a cor roxa estão entre os mais misteriosos da galáxia e são igualmente difíceis de se achar. Essa cor é obtida da mistura entre azul e vermelho, podendo simbolizar elementos do bem e do mal combinados. Portanto, os indivíduos que usavam sabres de luz roxo geralmente compartilhavam uma afinidade com os lados da luz e das trevas. Eles demonstravam certa instabilidade, alta energia e a determinação implacável em realizar seus objetivos. Em seus duelos, esses usuários são conhecidos por terem excelente previsão e antecipação, geralmente abordando situações perigosas com força e ataques significativos, golpes rápidos, movimentos intensos e uma propensão a acrobacias. Por isso, seu estilo de luta exigia um nível muito intenso de concentração mental e o uso de suas emoções. A calma do lado de fora, mas a tempestade por dentro. Não é à toa que a forma de combate usada por Mace Windu ia exatamente de encontro com tudo isso. Ele era proficiente na forma 7 de combate, conhecida como a forma da ferocidade, muito temida pela Ordem Jedi e que já fez com que muitos caíssem para o lado sombrio.
Agora vamos para o laranja, a última cor a entrar no cânone de Star Wars, mais precisamente graças ao jogo Jedi Fallen Order, lançado em 2019. Essa cor foi revelada como um incentivo à pré-venda do jogo. No universo expandido, lâminas laranjas eram bem raras e às vezes eram usadas por Sith, Jedis escuros, que eram aqueles que caíam para o lado sombrio, e até mesmo por cavaleiros mandalorianos na era da Antiga República. Apesar disso, no cânone não há nenhuma indicação do que ela pode significar, muito possivelmente por ser uma adição muito recente e ainda pouco explorada. Essa cor já foi usada por Yaddle, uma mestre Jedi da mesma espécie de Yoda, e também pelo próprio Cal Kestis em Fallen Order. Em seguida temos o vermelho, uma das cores mais populares e que representa o lado sombrio da força. Segundo o cânone, essa cor era obtida através de um ritual conhecido como sangramento, onde um usuário do lado sombrio precisava corromper um cristal Kyber, geralmente verde ou azul, e dobrar ele à sua vontade. Através da canalização de toda sua raiva, ódio, medo e dor, o usuário derramava todo esse poder diretamente no cristal, tornando-o vermelho. Quando Darth Vader tentou pela primeira vez sangrar o cristal verde dentro do sabre de luz do mestre Jedi Kirak Infila, ele experienciou intensas visões da força que quase o deixaram louco. Qualquer cristal Kyber poderia ser sangrado por um usuário da força, incluindo o seu próprio, caso ele fosse um ex-praticante do lado da luz e mantivesse seu sabre. No entanto, alguns Sith acreditavam que o método mais adequado era tomar o cristal Kyber de um Jedi e sangrá-lo. Já no Legends, os Sith não podiam usar cristais Kyber para seus sabres de luz. Então, eles desenvolveram cristais sintéticos, que acabaram sendo vermelhos. Ainda não é claro quando os Sith começaram a incorporar cristais vermelhos em seus sabres, mas os registros mais antigos ocorrem nos dias do antigo Império Sith. O primeiro usuário conhecido a empunhar um sabre de lâmina vermelha foi Karnes Mur, um cavaleiro Jedi que sucumbiu à sua sede de poder e se tornou um Jedi escuro. A partir daí, vários Jedi caídos, como Exar Kun, Darth Revan e Darth Malak, empunharam sabres de luz vermelhos, o que desencadeou a utilização generalizada dessa cor entre seus seguidores Sith. Após a disseminação dos cristais vermelhos entre o Império Sith, os usuários dessa cor foram denominados como Darksiders. Indivíduos que usavam essa cor tinham um temperamento explosivo e perigoso, tendendo a se irritar com frequência. O ataque físico era geralmente sua primeira reação quando confrontados com adversidades. Geralmente, esses indivíduos eram determinados, arrogantes, egoístas e muitas vezes impiedosos. Também eram imprevisíveis, canalizando sua agressão interna para o seu estilo de duelo. Eles não parariam por nada até alcançar seu potencial pleno e obter seus desejos mais profundos. Os manejadores do sabre de luz vermelho são inimigos implacáveis e sedentos pelo poder, em alguns casos enlouquecendo com seu desejo de dominação. Essa cor foi usada por Darth Vader, Conde Dooku, Darth Maul, Darth Sidious e Kylo Ren. Mas voltando, agora vamos para o branco, que tem uma ligação muito interessante com o vermelho. E eles entraram no cânone através do livro da Ahsoka. Após as Guerras Clônicas, ela estava em Rada e encontrou o sexto irmão. E durante uma revolta, ela o derrotou em um duelo, pegando para si seus cristais Kyber, que nesse caso eram vermelhos, já que haviam passado pelo processo de sangramento. Sendo assim, Ahsoka foi capaz de construir 2 novos sabres e, para utilizar os cristais, ela recorreu a um ritual de purificação, conseguindo reverter o sangramento e dando origem a cristais brancos. A saída de Ahsoka da Ordem Jedi significava que ela não poderia empunhar um sabre de luz azul padrão. Ao mesmo tempo, ela também não havia se corrompido ao lado sombrio, então o sabre de luz vermelho também não era uma opção. Isso fazia dela uma usuária da força independente de ambos os lados, embora fosse simpática à causa Jedi. O processo de criação, essencialmente, purificou os cristais Kyber, transformando-os em uma cor adequada ao seu status de indivíduo autônomo. Essa foi a origem dos sabres brancos de Ahsoka Tano e exatamente o que eles representam, uma força para o bem, mais livre dos fardos e restrições da burocracia e doutrinação Jedi. Além de Ahsoka, havia outro usuário que empunhava um sabre dessa cor, o mestre Jedi Tera Sinubi, e seu sabre ficava escondido em sua bengala.
Se falamos do branco, não poderia faltar o preto. Essa cor era mais do que rara, ela era única. Apenas um sabre de lâmina preta foi feito em toda a história da galáxia, e você já deve suspeitar qual é. O lendário Darksaber. Ele é indiscutivelmente o sabre mais intimidante de todos, devido à sua lâmina de plasma preta, fina e no formato de uma katana, diferente de qualquer sabre já visto. Até mesmo seu hilt é diferente, com arestas retangulares e uma proteção de mão em formato de L. Esse sabre foi construído pelo único Mandaloriano a se tornar um membro da Ordem Jedi, Ter Vizsla. E ele carregava muito mais do que apenas o poder de sua lâmina. Quem o empunhasse seria considerado o regente de Mandalor e toda sua nação de grandes guerreiros. Em uma conversa muito legal com o Zé Panda da página Won, ele me disse uma teoria interessante. Essa lâmina parece ser feita de matéria escura, algo que lembra muito um buraco negro. E se olharmos para a lâmina, percebemos que ela funciona como o oposto de um sabre comum, tendo no seu centro uma ausência de luz e rodeada por um brilho branco. Isso é muito interessante e faz total sentido, já que essa lâmina tem propriedades únicas de combate, conseguindo uma maior facilidade para desviar sabres de luz inimigos e até parece atrair lâminas em sua direção com os ataques, como se tivesse uma força magnética. Seja qual for o método de Ter Vizsla para a construção de uma arma tão especial, parece que seu segredo foi levado junto com ele ao túmulo, já que nenhum outro Mandaloriano, nem mesmo seus descendentes, conseguiram replicar essa façanha. Agora vamos para a cor mais popular da galáxia, o azul. Possivelmente a cor mais icônica dos sabres, já que foi a primeira que vimos no cinema. O azul era mais associado aos Guardiões Jedi. Esses indivíduos eram altamente habilidosos no combate e normalmente incorporavam menos poderes relacionados à força, como acrobacias e telecinésia. O significado do sabre azul, em sua essência, era servir como um protetor, usar o seu poder e ajudar aqueles que não têm. Os Jedi que carregavam esses sabres muitas vezes serviam como líderes na linha de frente, sendo o primeiro a avançar em batalha e o último a deixá-la. As lendas de suas vitórias viajaram por toda a galáxia, chegando até mesmo às regiões desconhecidas. Eles eram indivíduos altruístas e que estavam dispostos a sacrificar suas próprias vidas se isso significasse poupar outras. Essa cor foi usada por personagens como Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Ki-Adi-Mundi e muitos outros. Por fim, temos a minha cor favorita, o verde. Essa cor era usada por usuários com fortes habilidades e conexão com a força. Habilidades telecinéticas como mover objetos ou truques mentais são apenas algumas ferramentas no repertório desses indivíduos. Os consulares Jedi eram mais conhecidos por empunharem sabres de luz verde. Eles evitam o combate a todo custo e preferem optar pela meditação ou negociação ao invés da violência. Seus sabres de luz eram considerados como o último recurso. Esses indivíduos eram equilibrados, adaptáveis e compreensivos. Também eram educados e observadores, buscando soluções para seus problemas, utilizando da razão e o debate ao invés de infligir dor aos seus inimigos. Devido à própria natureza de seu ser, esses Jedi não costumavam ser enganados. Sendo assim, os Jedi mais sábios e experientes tendiam a carregar sabres nessa cor, servindo como um símbolo de identificação que impôs respeito em toda a galáxia. Os líderes que carregavam esses sabres de luz muitas vezes serviam como generais militares táticos, usando sua inteligência e pensamento estratégico para calcular operações de batalha. Entre os usuários que empunhavam essa cor estavam Mestre Yoda, Qui-Gon Jinn e Luke Skywalker. Em O Retorno de Jedi, a cor do sabre de luz de Luke mudou de azul para verde, possivelmente representando sua evolução e aproximação com a força. Mesmo que a razão para essa troca na vida real tenha sido devido a uma cena onde a lâmina azul do sabre de Luke ficaria contra um céu igualmente azul, dificultando sua visão e forçando George Lucas a alterar a cor para verde. Ah, o sabre de luz. Uma arma elegante para tempos mais civilizados. O sonho de consumo de qualquer pessoa que já assistiu Star Wars. Mas qual a origem dessa arma? Quais os mecanismos e elementos que a compõem? E quais foram as inspirações de George Lucas para criar esse objeto tão icônico e que capturou o imaginário de adultos e crianças ao longo de tantos anos?
Já te contei tudo sobre os blasters, mas no vídeo de hoje vou te contar como funciona o sabre de luz em Star Wars. Então já sabe, aperte os cintos e vem comigo. Pode parecer loucura imaginar um mundo onde os sabres de luz não existiam, mas esse foi o caso até 1977, com o lançamento de Star Wars: Uma Nova Esperança. George Lucas nunca escondeu suas grandes inspirações para a criação de Star Wars, que consistiam basicamente em 3 elementos: os filmes de faroeste, filmes de samurai, principalmente do gênio Akira Kurosawa, e os seriados de Buck Rogers, mais especificamente Flash Gordon. Misturando elementos antigos e futuristas, estéticas ocidentais e orientais, George chegou na mistura perfeita que conhecemos e amamos hoje. Mas assim como nas primeiras versões do roteiro, Luke Skywalker era na verdade Luke Starkiller, os sabres de luz na verdade se chamavam Laser Swords, ou espadas laser. Pois é, graças à força o tio George acabou mudando os nomes. A ideia era misturar as katanas usadas pelos samurais com algo mais tecnológico, como os lasers das ficções científicas. Algo que foi brilhantemente trazido à vida graças ao lendário artista conceitual Ralph McQuarrie. Se olharmos seus desenhos iniciais, conseguimos ver que o visual se assemelhava bastante com essas referências, que posteriormente foram adaptadas para o visual que conhecemos hoje. Por exemplo, o icônico sabre de Luke Skywalker no episódio 4 era na verdade feito de um suporte para flashes de máquinas fotográficas antigas. E também, os sabres de luz não eram posse exclusiva de Jedi ou Sith. Como podemos ver, até soldados rebeldes e Stormtroopers carregavam essas armas. Além disso, a ideia de cristais Kyber sendo a fonte de energia dos sabres também foi outra coisa que só começou a ser explorada no cânone após a trilogia clássica. Mas indo agora para os sabres dentro do universo Star Wars, sua história começa há milhares de anos antes dos eventos que acompanhamos na saga Skywalker. Os primeiros registros de sabre de luz que conhecemos são da Batalha de Malachor, uma guerra sangrenta entre a Ordem Jedi e o Império Sith. Mesmo assim, existem registros de um modelo ainda mais antigo, o Proto Saber, que precisava de uma fonte externa para alimentar a lâmina e era conectado através de um cabo de energia. Caso alguém cortasse o cabo, o sabre parava de funcionar. Segundo a filosofia Jedi, muito inspirada na cultura samurai, o sabre deveria ser usado primeiramente como uma forma de defesa, e não para o ataque, visto que os Jedi eram guardiões da paz e não guerreiros, algo que acabou mudando ao longo dos anos com o início de conflitos galácticos como as Guerras Clônicas, onde os Jedi acabaram se tornando generais e assumindo postos importantes nas batalhas. Eu tenho um vídeo passando por todos os tipos e variações de sabre de luz no cânone de Star Wars, tô deixando aqui em cima para você dar uma olhadinha. O sabre de luz era basicamente formado por um hilt, que seria a peça a ser manuseada pelo usuário, um cristal Kyber e a parte dos circuitos internos. O hilt podia variar entre diferentes tamanhos, formatos e materiais, dependendo do gosto ou estilo de luta do usuário. O cristal Kyber era a fonte de energia, que iria alimentar a lâmina e determinar a sua cor. Esses cristais eram raros, presentes em maiores quantidades em lugares como Jeddah, um planeta desértico localizado na orla média da galáxia e com uma grande significância para os Jedi, local de muitas peregrinações em busca de orientação espiritual. Vimos esse planeta em mais detalhes durante o início de Rogue One. Outro local com grande concentração de cristais Kyber era Ilum, que passou por um processo extremo de mineração por parte do Império para alimentar a Estrela da Morte, e posteriormente foi transformado na base Starkiller. Por fim, haviam os circuitos internos, mecanismos de emissão para ativar e desativar o sabre, e em alguns casos, um mecanismo para ajustar o comprimento da lâmina. Alguns sabres podiam até ser projetados para comportar cristais Kyber instáveis, como era o caso do sabre de Kylo Ren. Se engana quem pensa que montar um sabre era tarefa fácil. Como vimos em The Clone Wars, fazia parte do treinamento de um Padawan conseguir montá-lo com sucesso. Caso o usuário invertesse a matriz emissora, poderia causar desde um curto-circuito na lâmina até a explosão do sabre, levando a ferimentos gravíssimos ou até mesmo à morte. O que faz com que a façanha de Luke Skywalker em ter conseguido construir seu novo sabre de luz sozinho seja ainda mais impressionante. Após perder o seu sabre e sua mão, lá em Bespin contra Darth Vader e o Império Contra-Ataca, Luke retornou até seu planeta natal, Tatooine, onde ele foi até a antiga casa do velho Kenobi
e encontrou as peças necessárias para a construção de um novo sabre. Precisando agir rápido e correr ao resgate de Han Solo, Luke se isolou em uma caverna, onde conseguiu montar as peças e, com a ajuda da força, ele concluiu seu novo sabre, como mostra uma cena excluída do Retorno de Jedi. Aliás, esse é o meu sabre de luz favorito de todos os tempos. E em breve terá um vídeo especial por aqui, então fique de olho. As lâminas do sabre de luz eram extremamente poderosas, feitas de um plasma de intenso calor e energia. Essa energia era tão grande que poderia cortar ou atravessar quase qualquer material conhecido, com a exceção de alguns. E eu tenho um vídeo falando sobre todos esses materiais, tô deixando aqui em cima. Como comentei, o propósito inicial dos sabres era para a defesa e acabar com conflitos. Até mesmo seu inconfundível som era considerado como um último aviso a seus inimigos, tendo sido projetados para que não ferissem o adversário mais do que o seu portador quisesse. Um belo exemplo disso é a cena da cantina de Mos Eisley, onde Obi-Wan corta o braço de Ponda Baba após o que teria sido uma luta com Luke Skywalker. Com apenas um movimento certeiro, Obi-Wan separou o braço de Ponda Baba em dois e acabou com o conflito sem causar nenhuma morte. O que já é um pouco mais pacífico, de um certo ponto de vista. A temperatura da lâmina era tão alta que o ferimento cauterizava na hora, evitando grandes sangramentos que poderiam levar à morte. E caso a única opção fosse a morte do adversário, a lâmina era projetada para proporcionar uma morte rápida e indolor. Já os Sith não compartilhavam dessa filosofia e podiam usar seus sabres de maneiras que causassem o sofrimento de seus oponentes. Você pode até estar pensando que ainda estamos a anos-luz de termos acesso a uma arma como essa nos dias de hoje. Mas no ano passado, o pessoal da Hacksmith, que é um canal focado em pegar objetos fictícios de filmes e videogames e transformá-los em realidade. Esses caras criaram o primeiro sabre de luz funcional do mundo, com uma lâmina de plasma retrátil que atinge até 4.000 graus e consegue cortar até portas de metal. Tecnicamente é um proto-saber, já que ele precisa da mochila e o cabo de fonte para alimentar a lâmina, mas de qualquer forma já é um começo. Até porque foi exatamente assim que começou lá no universo Star Wars. Então, não se assuste se em alguns anos tiver gente andando por aí com um desses, só que de verdade. Você sabia que existiam Stormtroopers que usavam sabres de luz vermelhos e eram usuários do lado sombrio? Pois é, vem comigo que eu vou te contar essa história agora. Os sabres de luz são armas características dos Jedi e dos Sith, e sua própria construção é um segredo mantido dentro de cada ordem, passado aos respectivos aprendizes durante as missões em busca dos cristais Kybers. Do lado dos Jedi, geralmente, Huyang, um droide secular, auxiliava os Younglings a conseguirem encontrar o cristal necessário para seu sabre de luz, além da necessidade do próprio cristal Kyber, que não é tão fácil de ser encontrado e possui uma certa personalidade que se conecta ao usuário da força, fazendo do sabre de luz basicamente uma espada laser, cuja lâmina era um plasma contido pelo cristal Kyber. Essa lâmina poderia ter o seu comprimento ajustado e era incrivelmente poderosa. O punho poderia ter uma variedade incrível de modelos e designs, geralmente de metal, mas podendo ser feito até de madeira, e como mencionei, empunhados na maior parte por Sith ou Jedi. Porém, sendo uma espada, com o treinamento correto, qualquer um poderia empunhá-la. O acesso à força apenas aumenta sua eficácia. O sabre negro, por exemplo, nem sempre foi utilizado por um Jedi ou usuários da força. Originalmente criado por Ter Vizsla, ele se tornou o símbolo do Mandalor, o líder dos Mandalorianos, sendo empunhado por indivíduos sem acesso à força, como Pre-Vizsla e Bo-Katan. Vale lembrar também que durante a pré-produção de Star Wars, o conceito de quem poderia usar sabre de luz ainda não havia sido formado, tendo até uma arte conceitual de Ralph McQuarrie com um Stormtrooper usando a lâmina de plasma e um escudo como se fosse algo comum. Posteriormente, o uso das armas acabou ficando reservado, em sua maioria, aos Sith e aos Jedi, mas no Legends de Star Wars havia um grupo de Stormtroopers que empunhavam sabres de luz vermelhos. Esses indivíduos eram, na verdade, clones de um Jedi sombrio, conhecido como Sakuis. Os Jedi sombrio eram basicamente ex-Jedi que escolheram negar o lado luminoso da força e seguiam o caminho do lado sombrio. Originalmente, esse termo funcionava mais como Jedi caídos, evidenciando que um dia eles já teriam sido adeptos da luz. De qualquer forma, os Sakuis era uma das mãos do Imperador, uma equipe de elite que recebia missões diretamente de Palpatine, geralmente de infiltração e espionagem, e eram treinados diretamente por ele. Como era o caso de Kuis, que no início do Império trabalhava basicamente como os Inquisidores, buscando e exterminando
indivíduos sensitivos à força. Porém, Palpatine o enviou em uma missão que sabia que ele falharia: assassinar Darth Vader. A missão era um teste para Vader e não para Cus, que morreu ao enfrentar o aprendiz de Palpatine, mas o seu material genético acabou sendo guardado e usado como base para alguns clones. Os clones de Sakuz eram um experimento com o objetivo de criar um batalhão de soldados clones obedientes e treinados no lado sombrio da força. Cus era extremamente leal ao Imperador e esse foi um dos motivos de sua escolha, além de sua sensitividade à força. 6 clones foram produzidos e treinados por outra mão do Imperador, o assassino Sheevan, sendo supervisionados de perto por Palpatine e Darth Vader. Esses clones possuíam as mesmas habilidades de Sakuz e receberam sabres de luz especiais, feitos de um material branco conhecido como plastoide, o mesmo material usado nas armaduras dos Stormtroopers. Eles foram treinados em combate e deveriam demonstrar seu valor em um centro de treinamento no planeta de Wincor contra outros clones, os do Tenente Likauf. O Tenente Irv Likauf era um oficial que trabalhava diretamente com Darth Vader e em quem o Lord Sith confiava plenamente. Likauf era extremamente leal a Vader e um excelente soldado, inclusive ajudando Vader quando Sakuz o enfrentou. Por suas qualidades, foram encomendados 6 clones dele, também treinados no mesmo centro que os clones de Cus, sob a supervisão do próprio Likauf durante um período de 6 meses. Durante a demonstração, os clones de Cus derrotaram facilmente os de Likauf, dada a vantagem do uso da força. Então, Palpatine decidiu comissionar um batalhão de clones de Cus através da Arcanian Microtecnologias, retornando para Coruscant acompanhado dos novos clones. Apesar de derrotados, os clones de Likauf ainda eram soldados habilidosos e faziam parte da Legião 501. Porém, durante a viagem de volta, liderados por Sheevan, os clones de Cus se rebelaram. Sheevan acreditava que era a única mão do Imperador, e ao descobrir sobre Sakuz, ficou extremamente irritado e planejou sua revolta. Ele treinou todos os clones desde o início, com o ressentimento de serem descartáveis para o Imperador, e a lealdade deles acabou passando para Sheevan. No transporte imperial surgiu a oportunidade perfeita. Eles tomaram o controle dos canhões e ameaçaram explodi-los, destruindo a nave. Oferecendo um lugar para Darth Vader após a derrota do Imperador, Sheevan tentou negociar, mas um dos clones de Likauf deu a ideia deles usarem lança-chamas para atacarem os clones de Cus, já que eles não poderiam rebater e a integridade da nave seria mantida. Todos os clones de Cus foram mortos após um breve duelo, e Sheevan também foi derrotado por Darth Vader. Devido ao perigo de usar clones com acesso à força, Vader fez de tudo para que clones assim nunca mais fossem usados. Para ele, clones com essas habilidades naturalmente buscariam poder e se tornariam um eventual perigo, se rebelando contra seus mestres, ainda mais se seu material original pertencesse a alguém do lado sombrio. No cânone, também tivemos um Stormtrooper usando o sabre de luz, embora sua lâmina fosse verde. O Sargento Imperial Krill foi enviado por Darth Vader em uma missão para se infiltrar no Palácio de Gracchus, o Hutt. Lá ele pegou o sabre de luz de uma coleção de artefatos Jedi de Gracchus. Luke Skywalker acabou sendo capturado pelo Hutt e foi levado para lutar em seus jogos na arena de Gracchus. Krill acabou chegando e treinando Luke Skywalker e posteriormente o enfrentou durante o cerco de